Olá, turma. Boa tarde. Eu sou a professora Flávia. Não vou aparecer hoje, mas na próxima aula eu apareço aqui, vocês vão poder me ver, tá? Mas hoje não estou muito bem para isso. Enfim, eu vou dar essa disciplina para vocês, a disciplina de radiologia veterinária, tá? Mas antes da gente começar, eu enviei mais cedo para a líder de vocês alguns arquivos que é referente às atividades, né? E ao trabalho, tá? Aí vamos entender aqui primeiro. A presença de vocês, a frequência de vocês, eu vou pegar pelo chat aqui do Zoom, tá certo? Então, antes de vocês saírem da reunião, vocês precisam colocar o nome completo de vocês no chat, tá? Que aí eu vou controlando aqui a frequência de vocês, a presença de vocês. Quanto ao trabalho, eu já passei o tema lá, né? É sobre as consequências aí do coronavírus nos animais, né? Nos pets. Vocês vão pesquisar, eu mandei um textozinho incentivador para vocês verem mais ou menos como que eu quero o trabalho, tá? Aí, sobre aquelas perguntas que sempre fazem, né? Professora, pode ser manuscrito? Pode ser manuscrito. Só não me entregue trabalho, na verdade, eu vou receber todos por e-mail, tá? Só não faça trabalho em folha de caderno, em folha de papel maço. Se você for fazer manuscrito, faça na folha de papel ofício, faça com letra legível para eu conseguir ler. E já que você vai fazer no papel, né, você vai precisar me enviar arquivos de foto. Se você não conseguir, não souber compilar esses arquivos, né, para fazer um arquivo só em PDF, você vai ter que me enviar várias fotos. E essas fotos, elas têm que ser bem, como é que eu posso dizer, bem nítidas, tá? Eu preciso de fotos com qualidade para eu poder avaliar o trabalho de vocês. Não tem como eu avaliar um trabalho mal feito, tá bom? Sobre a quantidade de páginas. Normalmente, agora nessa época assim que a gente ainda está nesse esquema de aulas virtuais, né? Eu estou pedindo trabalhos com apenas 2 páginas. No máximo, 5 páginas. No máximo, 5 páginas, tá? Vocês vão fazer esse trabalho pesquisado pela internet, mas vocês não vão copiar da internet. Faça o trabalho de acordo com o que vocês entendem dos textos que vocês estão lendo, inclusive o texto incentivador. Uma pergunta que surgiu na última turma. Professora, se eu colocar se eu colocar algumas partes do texto incentivador no meu trabalho, tem algum problema? Não. Contando que o conteúdo que você vai escrever tenha 2 páginas e não o texto que eu te mandei lá compondo essas 2 páginas, porque aquele texto foi escrito por outra pessoa, não foi escrito por você, tá bom? Então, façam um trabalho de qualidade, vocês já estão no final do curso técnico, vocês já sabem que os trabalhos têm que ter capa, tem que ter objetivo, tem que ter introdução, vocês já sabem disso, não precisa eu ficar aqui explicando uma coisa que vocês já conhecem, tá bom? Então, trabalho de no mínimo 2 páginas, no máximo 5 páginas, sobre o tema que eu enviei, tá? Vocês podem utilizar o texto incentivador, né? Tanto para vocês entenderem mais ou menos o tema do trabalho, quanto para vocês usarem como modelo para o trabalho de vocês, tá certo? Professora, E deixa eu ver o que mais. Sobre as atividades, eu também vou receber no mesmo dia, tá? Que é no dia 28/9, que é o último dia de aula de vocês. Eu vou receber até às 6 horas da noite, que seria o último horário da aula de vocês, tá certo? Se me enviar às 6:01, não se preocupe, eu não vou ler. Perco nem meu tempo abrindo o e-mail, tá? Só até 6 horas do dia 28, agora do mês 9, tá bom? A gente só tem 5 aulas. O conteúdo, apesar de ser extenso, apesar de ser muita coisa, não é complicado, não é nada muito difícil, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida durante o momento da aula, vocês podem ligar o microfone de vocês, podem fazer as perguntas à vontade que eu vou respondendo, tá certo? Não esqueçam de deixar o nome de vocês no chat. Não esqueçam.
Eu só vou colocar a presença de quem colocar o nome no chat. Eu não tenho como saber quem é quem, tá bom? Alguma dúvida? Professora? Oi, pois não? Pode falar. Pronto. O texto motivacional, ele tem algumas perguntas, certo? Que estão em negrito. Sim, sim. Aí é tipo para a gente se basear, tipo, a gente vai fazer o nosso texto baseado naquelas perguntas. A gente pode usar aquelas perguntas para poder fazer o texto. Pode sim. Usar as mesmas perguntas que tem lá, né? Você pode Aham. utilizar, só não pode utilizar as respostas deles. Tá certo. Aí, no caso, eu faço do mesmo jeito, sem utilizar as respostas, mas eu posso deixar a mesma pergunta. Pode, Aí, tipo, tem um parágrafozinho respondendo aquela pergunta. Aí, a próxima pergunta já é outro parágrafo, tipo assim, né? pode sim. Pode utilizar a mesma conformação que está lá no texto, contando que não use as respostas deles. Tá certo. Aí, a gente pode escrever, pode mandar para a senhora no Word, no caso, em PDF, sem ser Pode. fotos. Sim, pode. É melhor assim, na E verdade. a questão da atividade, que a senhora passou a atividade avaliativa, né? E passou uma outra atividade, no caso, que era com algumas questões, Isso. certo? Aí eu queria saber se a gente poderia só mandar só as respostas para a senhora no Word, ou se eu preciso também copiar as perguntas. Perguntas e respostas, né, cara? No Word tu vai só copiar e colar. Mas é porque eu uso o Faz pelo celular e no celular, caso é? fica um pouco ruim, mas tá certo. É, Faz pelo celular, é? Então pode ser, cara. Envie faço pelo só as celular. respostas. Envie só as respostas, então. Tá ok. Viu? Obrigado, professora. Nada. De preferência, gente, de preferência, façam no Word, tá? De preferência, enviem o arquivo para mim em formato PDF, que é mais fácil para mim e é melhor do que eu receber os arquivos de foto. Os arquivos de foto, normalmente, não sei, a luz, você tem que se preocupar com a luz, porque tem que ficar uma foto boa, uma foto nítida para me conseguir ler as informações que tem ali, tá? Então, é preferível que se faça no Word, né? Mas tem uma galera que não consegue, né, e tal. Vou explicar de novo sobre os horários, tá? Tem uma galera que não sabe utilizar o Word ou que não gosta de mexer no computador, não sabe transformar em PDF, enfim, é por N motivos, né? Então, se tu vai fazer manuscrito, você vai me enviar as fotos, mas eu quero fotos boas em um e-mail só, tá? Todas as fotos em um e-mail só. Bem explicadinho, organizadinho, o nome da questão, o que é que eu estou recebendo, se é a atividade, se é o trabalho, tá? Deixar tudo bem explicadinho. Sobre o horário dos trabalhos, eu vou receber até o dia 28 do mês 9. Deixa eu só ver aqui, acho que é uma segunda-feira, se eu não me engano. Deixa eu só abrir o calendário aqui para mim ter certeza. Isso. A gente tem aula hoje, aí tem aula segunda, quarta e sexta da semana que vem, e na próxima segunda já é o dia 28, tá? Então eu vou receber até o dia 28 às 6 horas da noite, tá? Às 6 horas da noite. A frequência vai ser durante a aula, tá certo? Quem for dar frequência, mesmo que não assista a aula, pode entrar aqui, colocar a presença e sair fora e assistir depois, tá? Que eu vou enviar o link para a líder de vocês. Mas a frequência vai se dar aqui no momento da aula, tá? Você entra, coloca seu nome no chat, quando for no final da aula, eu vou olhar o chat bem direitinho, ver quem colocou o nome e marco a frequência, certo? Se, obviamente, né? Nem todo mundo da turma entrou ainda, então vocês passam essas informações para essa galera depois, ou peçam para assistir o vídeo, tá? Que eu gravei essa parte também, então eu vou colocar no YouTube, envio o link para a líder de vocês e vocês podem assistir, ver essas informações do trabalho, da frequência e das atividades, tá certo? Só frisando, como ninguém colocou o nome ainda no chat, eu fico preocupada. Não esqueçam de colocar o nome de vocês no chat, tá? A qualquer momento da aula, vocês podem só entrar no chat e colocar o nome. Professor, eu não quero assistir a aula agora, não posso assistir a aula agora. Sem nenhum problema. Pode sair e você assiste depois no YouTube, tá certo? Mais alguma dúvida? A gente já pode começar. Pronto, já pode começar, professora, nenhuma Show, dúvida. show. Vou começar então. Vocês estão conseguindo ver o slide?
Só botar meu nome aqui. Todo mundo já botou. Estão conseguindo ver o slide, galera? Já vou professor Cassio aqui, não. Tá ligado. Estou, professora. Oi. Tá bem duro, não sei se fala. Galera, a gente vai começar a aula, tá? Se não for, tipo, para me fazer alguma pergunta, por gentileza, desliguem o microfone, porque atrapalha, tá certo? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida durante o momento da aula, pode ligar o microfone, peça para me parar e façam suas perguntas, tá? Vamos começar aqui. Gente, a radiologia veterinária é uma área que tem crescido, tá? Até a época de eu terminar o meu curso, há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, não era assim, como é que eu posso dizer? A gente tinha o básico, certo? A gente tinha o raio-x, tinha ultrassom, é o básico, né? Agora já tem uma clínica aqui, só uma única clínica aqui em Fortaleza, que já tem a ressonância e... Não, se eu não me engano, eles têm tomografia, não tem ressonância. Tem só a tomografia. Então já é um avanço. Mas eu participei de um congresso há um tempo e eu vi que tem outros estados aqui do Brasil que já é um negócio bem mais sofisticado, né? Já tem radioterapia e tem os outros exames da nossa área, né? Mas a maior parte mesmo das clínicas aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, a gente vai encontrar só o básico, só o raio-x mesmo. Então, a gente vai focar o nosso estudo no raio-x. Obviamente, a gente vai ver as outras partes, mas a gente não vai focar muito porque não cabe a nós. Na realidade, é isso, não cabe a nós, tá? Outra coisa, nosso estudo também vai se focar nos animais domésticos, porque as clínicas aqui, na maior parte, só tratam animais domésticos, tá? Aí fica aquela questão, né? Como assim animais domésticos? Só gato e cachorro? Não, gente. As pessoas, elas criam uns animais bem estranhos dentro de casa, né? Tem a galera aí que gosta de criar iguanas e tartarugas e, enfim, criam répteis, criam aves, criam animais de fazenda, cria dentro de casa, né? Tem gente que cria bode dentro de casa e é cada um com o seu, né? Então, a gente precisa saber de tudo um pouco, tanto dos animais de pequeno porte, que são os animais domésticos, né? O convencional, o gato, o cachorro, o periquito e o papagaio. E tem a galera que cria uns animais mais estranhos, mais exóticos e que a gente também precisa ter o mínimo de conhecimento desses animais, né? Pelo menos para a gente poder fazer a contenção, pelo menos para a gente saber posicionar esse animal na necessidade de se fazer um exame, tá? Sobre mim, quando eu trabalhava na clínica veterinária, eu só atendia gato e cachorro. Só atendi lá diferente, assim, uma vez chegou um bode lá, de uma mulher que criava um bode dentro de casa, mas a gente não precisou fazer raio-x nele, só foi exame clínico. E outra vez chegou uma ave. Era um papagaio. Chegou um papagaio, mas ele não deixava muita gente chegar perto dele, não. Então, quem teve que fazer a contenção dele foi o próprio dono, tá? Então, a gente vai entender isso daqui. Existem alguns animais, né? Principalmente os cachorros maiores. Na realidade, principalmente os pinches, os pequenininhos, que eles não deixam a gente mexer neles. Eles não deixam as pessoas que eles não conhecem tocar neles, né? Então, existem algumas técnicas para facilitar o manuseio do animal, né? E existe aquele animal que não vai deixar de jeito nenhum e que a gente vai ter que pedir auxílio do proprietário do animal, tá? Mas a gente vai chegar nessa parte, vamos começar aqui com o básico, né, que é a anatomia, tá? A parte da anatomia dos animais, gente, é muito parecida com a nossa, tá? Na verdade, eles têm os mesmos órgãos, as mesmas estruturas, né? Se a gente estiver falando de um animal vertebrado, ele vai ter os ossos, ele vai ter coração, pulmão, cérebro, ele vai ter tudo, tá? Só vai funcionar de forma diferente, tá certo? Por exemplo, se a gente olhar para uma vaca, né? A gente até imagina, não, é igual a gente. Na realidade,
as vacas, elas têm uma particularidade só delas, né? Delas e dos outros animais que a gente pode chamar de animais ruminantes, que diferente da gente, que a gente só tem um único estômago, a gente costuma dizer que as vacas possuem 4 estômagos. Na verdade, elas possuem um seco muito desenvolvido, né? Elas possuem uma parte do intestino que é muito desenvolvida e a gente costuma dizer que elas têm 4 estômagos para poder facilitar a digestão do alimento que elas comem, né? Que é basicamente mato, tá? Então, existem algumas particularidades relacionadas à anatomia, mas a maior parte mesmo, é parecida com a gente. Então, certo é que até medicação eles utilizam, a gente consegue utilizar medicação humana para ajudar na vida do animal, no desenvolvimento da saúde do animal, tá? Então, vamos começar aqui. Posição anatômica. Vocês já estão no final do curso, né? Já estão finalizando, é só mais esse módulo, provavelmente só mais essa disciplina e mais 2. Então, eu acredito que vocês já saibam, pelo menos é para saber, né? Para que serve a posição anatômica? Alguém sabe responder? Por que a gente precisa imaginar o nosso paciente em uma única posição? Se não quiserem falar, podem responder no chat, tá? Eu consigo ver aqui. Ninguém? Acredito que vocês viram essa informação lá em Anatomia 1, provavelmente no primeiro módulo ainda, né, eu acho. Se não sabem, deixei até aqui no cantinho, escrito, tá? A posição anatômica na verdade, vai facilitar, né, para que a gente encontre uma determinada estrutura anatômica dentro do corpo do animal, tá? É igual a nossa posição anatômica, né? A gente já sabe que a posição anatômica humana é com o ser humano ali em pé, com as palmas da mão virada aqui para o nosso lado anterior, né? Viradas para frente, olhar para o horizonte. E toda vida que a gente vai fazer um exame radiográfico, a gente precisa imaginar o nosso paciente na posição anatômica. Por quê? Porque a gente utiliza termos direcionais, né? A gente utiliza o PA, o AP, né? A gente utiliza o ventre, o dorsal. Então, para a gente poder utilizar esses termos direcionais, a gente precisa ter uma posição específica para a gente imaginar esse paciente. Porque se para você a frente do paciente é as costas e para mim a frente dele é realmente a frente, eu disser um PA, né? Digamos que era essa história bem confusa, se eu dissesse um PA, você não ia entender a mesma coisa que eu. Então, a gente cria uma posição anatômica, uma coisa primordial, e toda vida que eu disser PA, você vai entender. Aqui no animal não vai ser diferente. Ele precisa de uma posição anatômica, só que a gente não utiliza o termo PA ou o termo AP. A gente vai utilizar outros termos, tá? A gente vai utilizar o ventro dorsal ou o dorso ventral e a gente vai entender como é que isso vai se dar, tá? Então, falando de um animal quadrúpede, tá certo? Um animal convencional, digamos assim, né? Um animal que tem o mesmo posicionamento do animal doméstico, ele vai estar com os 4 membros apoiados sobre o solo, tá? O pescoço, a região do pescoço vai formar um ângulo de 145 graus em relação ao dorso, que é essa parte de cima, a cabeça e o olhar dirigidos aqui para o horizonte, tá? Olhando para frente, ok? Então, é simples, não é difícil de se descrever a posição anatômica. Se eu não me engano, tem uma pergunta relacionada a isso sobre na atividade de vocês, tá? Mas é bem simples, não tem nada muito confuso aqui não, tá certo? E, como eu falei, né, vai servir para ajudar a gente na localização de algumas estruturas, né? Sempre que a gente perguntar sobre determinada estrutura, ela vai estar sempre localizada no mesmo órgão e a gente vai no mesmo local e a gente vai poder utilizar as mesmas palavras para poder descrever a localização desse órgão, dessa estrutura, tá?
justamente por causa da posição anatômica. Sobre a divisão dos corpos dos animais, né? Quando vocês estavam estudando anatomia 1, lá na anatomia humana, vocês também aprenderam a divisão do nosso corpo humano, né? Aí a gente viu cabeça, pescoço, tronco e membros. Membros superiores e membros inferiores. Aqui nos animais a gente vai ter cabeça, pescoço, tronco, membros torácicos, tá? E membros pélvicos. E por último a gente tem a cauda, tá? Se o animal tiver cauda, a gente tem a cauda. Por que se o animal tiver cauda? Porque existe uma prática que, ao meu ver, é uma prática muito ruim, né? Vocês podem discordar de mim à vontade. Pode ser que tenha alguém na sala que faz isso e acha bonito, mas eu não acho. Que é essa prática de cortar a cauda do animal, né? Existem algumas espécies de cachorro que os donos acham que fica mais bonito se retirar a cauda do animal. Só que a cauda ela tem uma utilidade, tá certo, gente? A região do ânus, do reto do animal, ela é muito exposta e a cauda ela serve para poder tirar ali moscas e micro-organismos que ficam nessa região, tá? Então é interessante deixar que o animal permaneça da maneira que ele nasceu. A realidade é essa, né? Se nasceu com cauda, para que eu vou tirar? Por que eu vou mexer, né? Enfim, é mais ou menos isso, tá? Então, quando a gente estiver falando dos membros dos animais, obviamente eu não posso utilizar a terminologia membros superiores e membros inferiores, porque os 4 membros estão aqui abaixo do animal. Os 4 membros são inferiores. Então, a gente vai chamar de membros torácicos e de membros pélvicos, tá? A região do tronco é toda essa região aqui, tá certo, gente? Toda essa região aqui é o tronco. Só que a gente vai dividir em 3 partes. A gente tem a região torácica, que é onde fica o tórax do animal, região abdominal e a região pélvica. Ok? Vamos lá. Sobre os termos direcionais, né? Como eu falei para vocês, a gente precisa de uma posição anatômica porque a gente utiliza esses termos direcionais, né? Então, toda vida que eu disser cranial, na direção cranial, você tem que saber que eu estou falando da direção próxima da cabeça ou próxima do crânio, tá? E que quando eu disser caudal, eu estou falando de uma região próxima da cauda, tá certo? Então, a gente utiliza esses termos direcionais para facilitar a nossa vida, tá? Aqui eu estou falando de termos direcionais em relação ao corpo do animal. Eu ainda não estou falando de projeções radiográficas, tá? Porque quando a gente chegar lá nas projeções, vocês vão ver que a gente também tem cranial, caudal, a gente também tem dorso, ventral, tem látero-medial, tem toda, são muito parecidas as terminologias, mas eu estou falando aqui de termos de direção, tá? Quanto mais próximo do crânio, mais cranial. Quanto mais próximo da cauda, mais caudal, tá certo? Dorso ventral também não é difícil da gente entender. Na realidade, nenhuma dessas terminologias é difícil da gente entender, tá certo? Elas são bem fáceis, na verdade, a compreensão delas. Se eu estiver falando de dorso, eu estou falando dessa região aqui, e quando eu estiver falando de ventre, eu estou falando aqui da parte de baixo do animal. Lembrando que essas terminologias, elas vão se adequar a qualquer animal quadrúpede, tá? Não é só o cavalo que está aqui na imagem, não. O cavalo, o boi, o cachorro, o gato, tá? Qualquer animal quadrúpede vai se encaixar aqui nessas terminologias. Látero-medial. Quando eu estiver falando de látero-medial, lateral vai ser essa parte aqui do lado de fora mesmo do animal, e ventral essa região interna aqui entre os membros. Ventral não, medial, tá certo? Vai ser essa região interna entre os membros. Do lado de fora é a região lateral, tá? Rostral. Rostral é essa região aqui do rosto. Aqui em cima é crânio, tá? Aqui em cima é cranial. Aqui da glabela até o finalzinho aqui do focinho, a gente tem a região rostral, tá bom?
É literalmente só a parte do rosto até o final do nariz, tá? Proximal e distal. Aqui, vamos usar um exemplo, né? Aqui, quando a gente vai falar de proximal e distal, a gente está falando da raiz ou da origem de qualquer estrutura. Por exemplo, a raiz do membro torácico é aqui no tórax, não é certo? Foi assim que a gente aprendeu, pelo menos lá na anatomia 1. Vocês entenderam que a raiz dos membros superiores é no tórax. Aqui não vai ser diferente. Membros torácicos vão estar localizados no tórax. Se eu disser, por exemplo, vamos colocar aqui. Vamos para cá que está mais fácil. Vamos para cá. A raiz dos membros pélvicos vai ser aqui na pelve. Aqui, a região do joelho é mais proximal quando eu comparo ela aqui com a região da pata desse animal, certo? Se fosse o contrário, por exemplo, a pata do animal é mais distal, porque ela está mais distante aqui da região da raiz. E o joelho já está mais próximo. Então, o joelho se torna mais proximal, porque está mais próximo aqui da região da raiz. Vocês estão entendendo isso ou ficou assim meio confuso? Se bem que é uma coisa tranquila, não tem muito o que questionar na realidade, né? A gente meio que já sabe o significado dessas informações. Interno e externo é a mesma coisa que superficial ou profundo, tá? Tudo que estiver mais fora do animal vai ser mais externo, vai ser mais superficial. Tudo que estiver mais lá para dentro vai ser profundo ou interno, né? A gente tem os órgãos internos e tem as estruturas externas. Por exemplo, aqui a parte da orelha do animal é uma estrutura externa, porque a gente consegue visualizar do lado de fora do corpo. A parte das patas aqui do casco é uma estrutura externa, está fora do corpo. Já o coração desse animal é uma estrutura interna, porque está dentro do corpo. A gente não consegue visualizar sem o auxílio de um exame de imagem, tá? Dorso palmar e dorso plantar. Essa região da frente, aqui nos membros torácicos, tá? Região da frente, aqui das patas do animal, a gente vai chamar de dorso. E a região aqui de trás, a gente vai chamar de palmar, tá? Quando a gente estiver falando dos membros torácicos. Quando a gente estiver falando dos membros pélvicos, a parte da frente vai ser o dorso e a parte de trás vai ser plantar, tá bom? Dorso palmar, dorso plantar. E aqui, para finalizar os termos direcionais, a gente tem mais dois termos, que é o axial e o abaxial. Esses termos a gente só vai utilizar quando a gente estiver falando de espécies que tem números, tem os dedos, né, em números pares, tá certo? Em números pares. Por quê? Digamos que essa aqui está aqui a pata do animal, aqui seria a continuação desse animal, aqui teria a outra pata, tá certo? Aqui seria o lado medial e aqui vai ser a lateral desse animal, tá? A gente imagina um eixo passando na pata desse animal, tudo que estiver mais interno, tá certo? Então, esses dois dedos aqui seriam mais mediais, então eles seriam abaxial, tá? E tudo que estiver para o outro lado, que seria para a lateral, a gente vai chamar de axial. Alguma dúvida sobre isso? Então vamos lá. Aqui é só para a gente entender novamente os termos direcionais, tá certo? Aqui eu acabei de falar tudo o que estava escrito, né? E aqui a gente tem uma demonstração, uma imagem para a gente entender, tá? Essa direção aqui, né? Se a gente falar de qualquer estrutura nessa direção, a gente está falando de rostral. A direção oposta do rostral vai ser a direção caudal, né? Vai estar apontada para cá, tá? Aí aqui a gente tem o dorso do animal, e quando a gente fala de qualquer estrutura próxima do crânio, eu estou falando de cranial, próxima da cauda, eu estou falando de caudal, tá certo?
A gente também pode dividir o animal em medial e lateral, né? Tudo que estiver aqui pro lado de fora vai ser lateral, tudo que estiver direcionado aqui para a parte interna do animal, a gente vai chamar de medial, tá bom? Daí aqui a gente tem proximal e distal, que vai se referir aqui à raiz do membro, no caso, vai servir mais para isso, para falar dos membros ou da cauda, tá certo? Proximal e distal vai servir para falar dos membros torácicos e dos membros pélvicos ou da cauda, tá? Quanto mais próximo da raiz do membro, mais proximal. Quanto mais distante, mais distal, tá certo? Aqui nas patas, a gente ainda vai ter os termos cranial e caudal, tá certo? Que só vão aqui até essa parte aqui, ó. Quando a patinha do animal dobra, aí a gente já muda os termos, tá? A parte da frente das patas, a gente vai chamar de cranial. A parte de trás das patas, a gente vai chamar de caudal. Exceto pela parte final das patas, a parte que realmente encosta no chão, tá? Que aqui nos membros torácicos vai ser dorso palmar. E aqui nos membros pélvicos vai ser dorso plantar, ok? Aí a gente ainda tem as linhas imaginárias, né? Os eixos, tá? Esses eixos, assim como a gente estudou lá na anatomia humana, eles vão servir para facilitar quando a gente vai fazer a imagem radiográfica, tá? Se eu estou falando de... Deixa eu colocar aqui logo no eixo. Se eu estou falando de ventre dorsal, significa dizer que o meu raio, né? Aqui seria a parte de cima do animal e aqui a parte de baixo, tá? Se eu estou falando de uma incidência ventre-dorsal, significa dizer que o raio vai entrar no dorso e vai sair no ventre, certo? Vai ter essa conformação aqui, ó. Então, eu posso dizer que esse raio vai ultrapassar, né, o eixo crânio-caudal desse animal, tá? Então, esses eixos, eles vão servir para facilitar quando a gente for fazer os exames, tá certo? Aí vai existir aqui o eixo crânio-caudal, tá? Que vai justamente do crânio até a região da cauda. Daí a gente tem o eixo dorso-ventral, que vai da região do ventre até a região dorsal desse animal. E a gente tem o látero-lateral, tá? Que vai de um lado até o outro do animal, ok? Sobre as divisões do esqueleto ósseo, também é muito parecida com a gente, exceto pela presença do esqueleto visceral, tá? A gente tem, no caso o animal tem o esqueleto axial, que representa aí, né, a coluna vertebral, a cabeça e o tórax, tá? Igual na gente. Aí a gente tem o esqueleto apendicular, que é formado pelos membros torácicos e os membros pélvicos, e tem o esqueleto visceral, tá? Que vai ser o osso do clitóris da cadela, o osso peniano do cachorro e o ocioide, tá? Lembrando que essas estruturas, né, do osso do clitóris e o osso peniano só tem no cachorro, a gente não tem osso nenhum. E vocês já sabem porque já tiveram anatomia 2, tá? Então, somente eles têm esse osso e o ocioide também vai se encaixar aqui dentro do esqueleto visceral. Por que que a gente precisa saber da presença desses ossos? Para a gente não dar falso diagnóstico, tá certo? A gente pode fazer uma radiografia da região do pescoço do animal e porque a gente não conhece a anatomia correta do corpo dele, a gente acaba dizendo que tem uma estrutura ali que na realidade não tem, tá? A gente vai ver mais sobre esse esqueleto, tá bom? Então aqui a gente tem o esqueleto do cachorro, no caso, tá? Vamos ver que eles têm basicamente os mesmos ossos que a gente, só que eles têm quantidades bem diferentes, tá certo? Eles não têm a mesma quantidade de cervical, não, obviamente não tem a mesma quantidade de vértebras coxígeas, tá? Eles têm alguns ossos a mais, tá bom? Aí vamos lá. Dizer alguns ossos a mais é até
até brincadeira, né? Porque quando a gente faz um pacote com os animais mais comuns que a gente traz, que a gente trata, né, nas clínicas veterinárias, a gente faz uma média da quantidade de ossos que esses animais têm e vai dar aí cerca de 320 ossos, tá? Por quê? Porque existem alguns autores que vão considerar os ossos sesamoides, né? Eles consideram como sendo ossos normais, tá bom? E a quantidade de ossos, isso é importante se dizer. A quantidade de ossos vai variar de acordo com a idade e também vai variar de acordo com a espécie do animal, tá? Por exemplo, um pinche não vai ter a mesma quantidade de ossos que um pitbull, vai ser diferente. O pinche é um cachorro muito menor, tá? Tem a cauda menor, então, consequentemente, se tem aí uma quantidade menor de ossos, tá bom? Sobre a classificação dos ossos, eu não vou me prender muito, porque a gente já conhece a classificação dos ossos, né? Vocês aprenderam isso lá em Anatomia 1, tá? Lá no primeiro módulo. E é basicamente a mesma coisa. Basicamente, os mesmos ossos vão se encaixar dentro da mesma classificação. A diferença vai ser mais o formato de um osso ou de outro que a gente vai ver aqui, tá? Mas a classificação é basicamente a mesma. Então, a gente tem os ossos longos, né? Que o exemplo vai ser o fêmur, a tíbia, o rádio, o húmero, os mesmos que se encaixam quando a gente está estudando a anatomia humana, tá? Os ossos longos são os ossos que têm o comprimento, né, maior do que a largura, tá certo? Ele vai ter o comprimento maior do que a largura. Os ossos curtos já tem o comprimento, a largura e a espessura, né, um pouquinho mais parecidos, né, já não se sobressaem um sobre o outro. O comprimento e a largura já não vão se sobressair muito. Ainda se sobressai, de certa forma, o comprimento ainda vai ser um pouquinho maior do que a espessura, né, do que a largura, mas normalmente, né, apresentam essa forma mais quadradinha, digamos assim, mais parecida, tá certo? Daí vai ser os carpos, os ossos do carpo, os ossos do tarso, as falanges média, tá? E as falanges proximais. Tem os ossos planos, que também é a mesma coisa, né? A escápula e os ossos do crânio, né? São ossos que têm comprimento e largura que sobressai a espessura, né? Eles são ossos fininhos, costumam ser ossos fininhos, mas eles podem ser ossos maiores, tá? Contanto que eles sejam fininhos. E por último, a gente tem os pneumáticos, né? Que são os ossos que formam os seios da face, tá? São os ossos que vão formar normalmente os seios da face, né? E os seios da face vocês já conhecem, os seios frontais, os seios maxilares e os seios paranasais, né? São estruturas que são formadas aqui pelos os acidentes ósseos, né? Que vão se encher de muco, na verdade são cheias de muco, na realidade, né? Para facilitar ali o fluxo do ar dentro do nosso crânio, e que quando a gente tem alguma infecção, sinusite ou coisa parecida, essas cavidades elas ficam cheias de muco, né? E a gente precisa colocar esse muco para fora, fazer lavagem, enfim. Aqui no animal não vai ser diferente, tá? Eles também possuem essa parte, eles também possuem essas cavidades e também se enche de muco quando eles estão doentinhos, tá bom? Daí a gente tem os ossos irregulares, que também não são diferentes, são os ossos das vértebras, tá? A exceção aqui vai ser a falange distal. Falange distal das patas dos animais, normalmente elas têm esse formato bem irregular. Se você comparar a falange distal de dois dedos do mesmo animal, você já vai ver que eles são bem diferentes um do outro, não são parecidinhos não, tá? Daí a gente tem
os ossos viscerais, né? Que é o osso ióide, o osso do pênis e ainda tem o osso do clitóris na fêmea. Como tem dizendo aqui, ó, não tem necessidade da gente se aprofundar no estudo desses ossos, mas a gente precisa saber que eles existem. Deixa eu contar um caso para vocês que aconteceu lá na clínica. Houve um momento que, na época eu era estagiária, o professor chegou para mim e disse, Flavinha, chegou um exame aí para fazer. Aí eu perguntei do que era, né? Exame por quê? O que aconteceu, né? Aí a moça, a proprietária do animal, disse que ele engoliu um osso e que ela já tinha vindo de outra clínica, já tinha feito um raio-x lá e que a moça queria fazer uma cirurgia no cachorro dela. A cirurgia era cara e era para fazer a retirada desse osso que o animal tinha engolido e que ficou preso na garganta. Daí eu perguntei se ela tinha as imagens, né? Para a gente não precisar fazer outro raio-x, eu perguntei se ela tinha as imagens. E ela disse que tinha. Então, nós fomos olhar, né? Eu, que era estagiária ainda, e o rapaz que era dono da clínica, nós fomos olhar as imagens que foram feitas em outra clínica. Quando a gente abriu as imagens, a gente já percebeu logo que não tinha nada errado com o animal. A realidade era que o osso ióide do animal, do cachorro, foi radiografado, fizeram a radiografia da região da garganta do animal e disseram para ela que esse osso era um osso que estava preso na garganta, quando na realidade era o osso ióide que estava lá, entendeu? Então a gente precisa conhecer a estrutura do animal, a gente precisa conhecer a anatomia do animal para a gente não dar falso diagnóstico. Esse animal ia passar por um processo cirúrgico desnecessário, tá? Aí, depois que a gente descobriu, que a gente olhou as imagens, a gente falou para ela, olha, não vai ser preciso fazer cirurgia, porque esse osso é o osso do próprio cachorro. Se for fazer cirurgia, vão retirar o osso que faz parte da anatomia do teu animal. Então, o que foi que a gente fez? A gente fez outros exames e descobriu que ele estava só com uma tosse. Ele estava gripado, o animal. Por isso que ele estava tossindo, que ele estava com uma tosse, tá? Mais ou menos era uma gripezinha, uma coisa simples. Que iam fazer uma cirurgia para retirar um osso que já era do próprio animal. Enfim. E esse daqui é o osso peniano, tá? Que a gente também precisa conhecer, porque pelve. Gente, vocês não têm noção da quantidade de exames que chega para a gente fazer que são pelve. Por quê? Porque os animais são atropelados no meio da rua e normalmente eles estão correndo. E quando bate o carro, bate a moto, normalmente bate na parte de trás desse animal. Então, a maioria dos exames que a gente faz são pelve. Então, a gente precisa conhecer as estruturas que estão nessa região para a gente não dar fácil diagnóstico para o nosso paciente, tá? Sobre o suprimento ósseo, a forma que esse osso vai ser nutrido, né? Vocês já sabem, tenho certeza disso, que vocês já conhecem a estrutura dos ossos, vocês já conhecem a questão do periósteo, né? Que é a membrana que recobre os ossos. Vocês já sabem que a função das artérias é levar nutrientes para dentro das células do nosso corpo. Aí lá as células vão pegar esses nutrientes, vão pegar o oxigênio que foi trazido dentro da hemácia, né? Vai fazer o seu processo metabólico, vai utilizar esses nutrientes, os eletrólitos, o cálcio, vai dividir dentro da célula o que ela precisa e o que ela não precisa e depois vai jogar fora, tá? Então, aqui a questão das artérias, onde elas vão entrar dentro dos ossos dos nossos animais. A gente tem as artérias periostais, que o nome já diz, né? Elas vão entrar e vão nutrir o periósteo, que vai ser essa membrana, tá bom? Elas vão penetrar somente aqui até o periósteo e vai ser responsável por fazer a nutrição aqui do osso compacto, tá bom? A gente tem aqui as artérias nutrícias, aí as artérias nutrícias elas já vão nutrir o osso esponjoso e a medula óssea. Essa daqui, se eu não me engano, essas informações também fazem parte, também são cobradas lá na atividade de vocês, tá? O suprimento dos ossos, como que ele vai ser feito, por onde ele vai ser feito, tá certo? Então, as artérias nutrícias vão suprir o osso esponjoso e a medula óssea.
as artérias epifisárias, né? Vão estar nas extremidades dos ossos, o nome já diz também, né? E a gente tem a questão da drenagem. Depois que as nossas células utilizam esse material, utilizam os nutrientes, utilizam o oxigênio, elas vão gerar um resíduo. Esse resíduo metabólico vai ser jogado para fora da célula e vai ser captado pelas nossas veias e pelos nossos vasos linfáticos. Tá? Então, a drenagem desse resíduo metabólico vai ser feita pelas veias e pelos vasos linfáticos, tá? Eles vão estar no periósteo e vão acompanhar aqui as artérias, tá bom? Quanto à vascularização, se eu não me engano, também é questão da atividade, tá? Aqui sobre a vascularização, ela vai se dar pelo periósteo, somente no periósteo, quando a gente estiver falando de ossos curtos, tá? Quando a gente estiver falando dos ossos planos, esse suprimento vai se dar pelo periósteo e pelo forame nutrício, tá certo? E quando a gente vai falando dos ossos longos, aí a gente vai ter forame nutrício, periósteo, epífises e endósteo. Ele precisa receber mais sangue, porque ele é uma estrutura maior, tá bom? Aí vamos aqui para o sistema digestivo, sistema digestório desses animais. Eu não sei se vocês lembram, quando vocês estudaram em Anatomia 2, tem alguém com o microfone ligado. O professor explicou para vocês sobre os dois tipos de digestão, né? No sistema digestório do animal não vai ser diferente, tá? A digestão mecânica vai se dar na boca, né? Por causa do efeito dos dentes, que vai triturar o alimento, da língua, que vai movimentar esse alimento de um lado para o outro, para que possa acontecer o processo de mastigação, e que vai empurrar o alimento para dentro quando a gente for deglutir esse alimento, né? Aqui no animal não vai ser diferente, tá? Vai acontecer por meio dos dentes, por meio da língua, os movimentos peristálticos, que são movimentos musculares que acontecem no tubo digestório, né, lá do esôfago até a região do reto, né, a gente vai ter movimentos peristálticos. Gente, eu sempre vou acabar confundindo. Eu sempre dou aula de anatomia humana e a aula da anatomia veterinária. Aí eu tô falando aqui da anatomia veterinária e quando eu vejo, eu estou falando a gente, nós, e na realidade eu tô querendo falar dos animais, tá? Então vocês relevem aí essa parte, saibam que eu estou falando dos animais e não da gente, tá bom? Não dos seres humanos. Aí vamos continuar aqui. E a digestão química, né, vai acontecer através dos sucos digestivos, que são a saliva, né, que é produzida lá pelas glândulas salivares na nossa boca, o suco gástrico, que é produzido no estômago, o suco pancreático, que é produzido no pâncreas, e a bile, que é produzida no fígado, né? Produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, tá? Aqui não vai ser diferente, vai ser tudo do mesmo jeito, tanto a digestão mecânica quanto a digestão química. Sobre o sistema, os órgãos que fazem parte desse sistema, eles vão ter a boca, a faringe do mesmo jeito, esôfago do mesmo jeito, estômago ou a moela, quando a gente estiver falando das aves, tá? Intestino delgado, intestino grosso, do mesmo jeito aqui, reto e ânus. E no caso das aves, a gente vai chamar de coácula, tá? Não vai ser ânus. E aí ainda tem os órgãos acessórios, né? Que também são os mesmos que tem lá para a anatomia humana, tá? Os dentes, a língua, as glândulas salivares, né? Que são as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. Aí tem o fígado, a vesícula e o pâncreas, que são glândulas, na realidade são glândulas que vão produzir substâncias que vão ajudar aí no processo de digestão, né? Fazem parte, todos esses órgãos aqui, eles fazem parte do sistema digestório, mas eles não estão
nos tubos digestórios, digamos assim, onde realmente vai acontecer a digestão, né? O alimento não passa por dentro deles, eles passam por dentro dos tubos e eles vão dispensar as substâncias que eles produzem dentro desses tubos. Mais ou menos isso, tá? Aí vamos lá. Função desse sistema, conhecido, né? Fazer a manutenção da vida, transportar os alimentos para que eles sejam digeridos e depois que acontece o processo de digestão, começa o processo de absorção lá nos intestinos, né? O alimento que o animal ingere, ele vai ingerir um pedaço grande, assim como a gente ingere, tá? Vai acontecer a quebra mecânica, a quebra química, e a gente vai o que era uma macromolécula, o que era um pedaço grande de alimento, vai se transformar em moléculas muito pequenas que vão poder ser absorvidas lá pelo intestino. Depois que acontece o processo de absorção de água, absorção de vitaminas, absorção de eletrólitos, dos nutrientes que o nosso corpo precisa, o animal elimina, né, os resíduos, tudo que não for digerido, tudo que o corpo dele não vai precisar, ele vai jogar para fora pelo intestino, tá? A cavidade oral, né? A boca é onde o alimento vai ser ingerido, né? É onde o alimento vai ser mastigado pelos gatos, não, por todos os animais. É onde o alimento vai ser mastigado, tá bom? A saliva, que vocês também já conhecem, né? Ela vai facilitar a formação do bolo alimentar. Ela, dependendo do alimento que esse animal está ingerindo, ela também já vai iniciar o processo de digestão, tá? E ela vai lubrificar esse bolo alimentar para facilitar a passagem do alimento da boca para a faringe, tá? Para facilitar o processo de deglutição desse alimento, tá bom? E aqui, como tem dizendo, a deglutição ela é iniciada voluntariamente. O animal engole na hora que ele quer, tá? É quando ele empurra esse bolo alimentar em direção à faringe. Quando passa pela faringe, né? Eu acredito que vocês já saibam que no final da língua, que é o início da faringe, já tem ali a epiglote, né? Que vai separar os dois sistemas. Vai separar o sistema respiratório do sistema digestório, tá? E esse alimento vai continuar pela faringe, onde também já se inicia os movimentos peristálticos, tá? Começam os movimentos peristálticos que vão empurrando o alimento dentro do trato digestório desse animal, tá bom? A faringe vai ser dividida em 3 partes, né? Eles têm e na verdade que é até o mesmo nome da faringe que tem na gente. A nossa faringe ela também é dividida em 3 partes, tá certo? A nasofaringe, a orofaringe, a laringofaringe, né? A nasofaringe, ela fica próximo da cavidade nasal, então ela se comunica com o sistema respiratório, tá? A orofaringe também se comunica na verdade, essa região é que vai fazer parte dos dois sistemas, né? Vai fazer parte do sistema respiratório e do sistema digestório, tá? Aqui a nasofaringe não se relaciona com o sistema digestório, né? Por isso que tem naso, porque é do nariz, próximo da cavidade nasal. Orofaringe já é dos dois sistemas, tá? E a laringofaringe faz a separação. A partir da laringofaringe, esses dois sistemas já estão separados, não se comunicam mais, tá certo? E vai ser um tubo, né? A faringe é um tubo que se estende da boca até o esôfago. Aí aqui no esôfago também vai existir uma divisão, né? Também vai ser dividida aqui em 3 partes, tá? E essa divisão também acontece com a gente, tá certo? Tem a porção cervical, que vai passar pela região do pescoço desse animal, a porção torácica, que vai passar pela região do tórax, e a porção abdominal, que é quando o esôfago perfura o músculo diafragma, né? E já é a parte finalzinha mesmo, onde encontra o estômago e finaliza o esôfago, tá?
ele fica atrás da traqueia, a traqueia fica na frente do esôfago, tá certo? E ele vai ligar a faringe, né, até o esôfago, tá bom? Ou até o estômago, na realidade. Então, aqui a gente tem sistema digestório para a gente visualizar, tá? Tá aqui o esôfago, o estômago aqui. Logo depois do estômago já começa o duodeno, né? Daqui a gente já tem glândulas próximas, então já tem o fígado, já tem o pâncreas aqui pertinho. A continuação do intestino delgado a gente já conhece, que é o jejum e o ilho, né? Todo o intestino delgado. Finalizando o ilho, ele já entra aqui dentro do intestino grosso, tá? E vai até o finalzinho. Nos animais ruminantes, vai ser diferente, tá? Ali, quando eu tô falando do cachorro, do gato, eles têm um sistema digestório muito parecido com a gente. Quando a gente chega nos animais ruminantes, a gente tem uma diferença. As particularidades que eu falei para vocês das vacas, as vacas elas se encaixam aqui no grupo de animais ruminantes, tá? Porque elas precisam que o intestino delas seja mais longo para conseguir desenvolver, para conseguir digerir o mato que elas comem, né? Elas só comem capim. Então, para elas conseguirem fazer essa digestão, elas precisam ter essa região do seco mais desenvolvida. Então, a gente costuma dizer que elas têm 4 estômagos, mas na realidade não são estômagos. São secos desenvolvidos mesmo, tá? Então, o termo ruminante, ele está relacionado com o ato de ruminar. O que é isso? Se você olhar para uma vaca, para um boi, ou para algum desses animais ruminantes, um ilhama, por exemplo, ele está sempre mastigando. Sempre. São animais que estão sempre mastigando. Por quê? Porque eles mastigam o alimento, engolem, né? Eles vão engolir esse alimento e depois vão pegar esse alimento e vão jogar para fora de novo, até a região da boca. Aí vão mastigar de novo para depois engolir de vez. É basicamente isso que eles fazem. E se eu não me engano, também é uma questão da atividade, tá? Esse animal engole o alimento. Quando esse alimento chega lá para o segundo estômago deles, para o segundo seco deles, né? Eles regurgitam, eles colocam de volta dentro da boca. E quando eles engolem de novo, esse alimento já vai fazer outro caminho, tá? A gente vai entender aqui. Vamos lá. Digamos que a vaca se alimentou aqui, comeu esse capim, né? Então, ele está aqui na boca e vai direto para o rumen. A linhazinha azul aqui, para o rumen, tá? Tá aqui no finalzinho do rumen, vai direto para o retículo, que já é mais aqui na frente, ó. Vocês observarem, tá? Esses nomes que eu estou falando para vocês, né? Rumen, retículo, omaço e obamaço, são justamente o nome dos 4 estômagos. São justamente o nome desses secos desenvolvidos, tá? Então, vamos lá aqui comigo. A vaca comeu o capim veio aqui até o rumen, do rumen, aqui ainda na linhazinha azul claro, tá? Vem aqui até o retículo, do retículo ela coloca para fora de novo, tá certo? Vai mastigar tudo bonitinho aqui de novo e vai engolir de novo aqui, ó. Aí começa a linhazinha azul escura, que vai vir para o omaço, do omaço vai passar para o obamaço e aí continua com o restante do intestino delgado. Alguma dúvida sobre isso? Todo mundo conseguiu entender? Se vocês tiverem dúvidas, eu vou mandar um e-mailzinho para a líder de vocês, um endereço de e-mail. Se vocês tiverem dúvidas e não quiserem perguntar aqui no momento da aula, ou tiverem dúvidas referente ao trabalho, referente a atividades, né, ou qualquer coisa parecida, vocês podem enviar um e-mail com a dúvida de vocês, que aí eu respondo por lá, tá bom? Aí aqui a gente tem alguns exemplos de animais ruminantes, né? As vacas, as girafas, são animais que toda vida que a gente olha para eles, eles estão lá mastigando, tá? Então, para a gente não parar no meio do conteúdo, eu vou finalizar a aula de vocês agora.
tá certo? Então a gente vai parar bem no meio e vai ficar um negócio meio confuso depois, tá? E